Voltamos aqui aos nossos estúdios. Estou aqui com a Isabel Mega, estou aqui com a Larissa Rodrigues. Vou começar com a Larissa Rodrigues, que a Isabel vai trazer um bastidor de por que ele decidiu falar agora e que foi justamente por ter saído na imprensa, inclusive aqui na CNN Brasil com a Débora Bergamasco, com a informação de que Flávio Bolsonaro se reuniu com Daniel Vorcaro depois que Daniel Vorcaro já estava com tornozeleira eletrônica, já sabia tudo. Larissa Rodrigues, ele explicou que, na verdade, gostaria de colocar um ponto final nesse caso. Que ele gostaria de dizer, olha, não sabia que você estava tão enrolado, apesar de o Brasil inteiro já tinha ciência de que o Banco Master não estava numa situação muito boa e que Daniel Vorcaro era investigado, mas que queria explicar o seguinte, ó, não vamos mais utilizar esses recursos, é um ponto final na nossa relação. Minha dúvida é, Larissa Rodrigues, por que ele não falou à imprensa na semana passada? Por que Flávio Bolsonaro não antecipou-se, ou seja, disse, olha, tive uma reunião sim, depois que ele foi preso, para colocar um ponto final. Sabe o que está acontecendo? Ele só está reagindo depois de a imprensa noticiar, o que dá uma aparência de que ele está escondendo informação. Na minha avaliação, uma das piores gestões de crise de um candidato à presidência da República da história. E precisava ir pessoalmente? Eu estou recebendo a mensagem isso agora de algumas pessoas que participaram dessa reunião, que era esse grande questionamento. Se ele tinha intenção de dar um ponto final à relação comercial, que ele insiste em dizer, com Vorcaro, o porquê ir pessoalmente e dar, abertura para todos os questionamentos de encontrar com uma pessoa que tinha sido ali presa e que naquele momento estava comandando, digamos assim, o grande escândalo, já naquele momento já era um escândalo, que era o caso Master, e também estava com uma tornozeleira eletrônica. Esse é o primeiro questionamento que teria sido feito a ele durante esta reunião no PL e que seguiria, segundo a fonte com quem eu estou conversando agora, ainda sem uma resposta por parte do pré-candidato. E aí eu venho com o que você nos traz, Uribe, do quanto já havia uma expectativa de que ele falasse com a imprensa depois, claro, desta reunião, que eles conseguissem organizar uma estratégia de comunicação de toda a bancada do PL que apoia a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro depois do vazamento daquele áudio que mostra uma relação do pré-candidato, com o próprio Vorcaro. Essa fala dele, que ele fez questão de dizer que é um pronunciamento e não abriu para a imprensa para ser questionado, já era uma fala previsível, mas que hoje, durante a reunião, isso segundo as fontes com que eu estou conversando, parte da bancada que estava lá nesta reunião foi pega de surpresa por uma matéria dada em primeira mão, a gente já confirmou aqui, dada inicialmente pelo Metrópolis, de que ele presencialmente até São Paulo, fez uma viagem até São Paulo para encontrar com Vorcaro. Então que aquela reunião, que era para ser uma reunião de alinhamento de postura, teve uma informação que grande parte da bancada não sabia, que era esse encontro presencial entre os dois. Então, há um entendimento de que outras informações possam ser divulgadas pela imprensa e se a todo momento a bancada que tem como intuito e está sendo cobrada defender Flávio Bolsonaro vai conseguir fazer, ou se essa bancada e o PL como um todo já tem todas as informações. Houve, mais uma vez, esse é o entendimento, uma falha de comunicação e que o pré-candidato perdeu uma oportunidade de se antecipar, como você traz pra gente, na entrevista que deu inclusive aqui à CNN, e dizer que teria ido visitar Vorcaro naquele momento. Ele disse, Uribe, vale a pena a gente lembrar aqui na CNN, que poderia sair sim outras informações, mas nada muito impactante. Mas uma conversa entre ele e Vorcaro, depois da prisão do banqueiro, com ele indo até São Paulo encontrá-lo com uma tornozeleira eletrônica, pelo menos as informações que eu recebo agora, é sim considerado impactante pela bancada do PL. Exatamente. Quando eu falei no início do jornal, Isabel e Larissa, dessa gestão de crise considerada errônea, isso não sou eu que estou falando por mim mesmo, isso é a bancada do PL. Muito deputado e senador impressionado, porque um dos dogmas, um dos princípios básicos de gestão de crise é se antecipar, é criar vacinas. Se Flávio Bolsonaro tivesse dito antes que se reuniu com Daniel Vorcaro após a prisão para colocar um ponto final, toda a repercussão negativa, Isabel, tinha decantado até hoje.
O problema é que todo mundo critica a gestão de crise é quando você tem informações a pinga-gotas, porque você mantém a impopularidade, você mantém o desgaste em longo prazo, e que foi o que aconteceu hoje, dele não ter falado antes. Você apurou, Isabel, que a fala não seria agora? Foi interrompida a reunião justamente para ele se explicar e tentar diminuir a reação negativa a essa informação? Eles estão muito incomodados com vazamentos. A gente viu que na semana passada, inclusive, se provocou uma ida do coordenador da campanha, Rogério Marinho, até o gabinete do ministro André Mendonça, para questionar a questão dos vazamentos. Então, quando essa informação saiu, primeiramente no Metrópolis, depois confirmada pela CNN Brasil, pela apuração da Débora Bergamasco, isso imediatamente já repercutiu entre os parlamentares que estavam presentes. E aí eles começaram a discutir sobre como que isso já tinha sido vazado, sendo que Flávio Bolsonaro tinha acabado de fazer essa menção durante a reunião com os parlamentares, com a bancada da Câmara e do Senado, com esse verniz de dar transparência de que tinha se encontrado mais uma vez com Daniel Vorcaro nesse episódio em São Paulo, depois da primeira vez que o ex-banqueiro do Master foi preso. O que eles fizeram, segundo a minha apuração de momento, Uribe? Eles interromperam a reunião, ficou um momento resumido até como um pouco dramático entre Flávio, os parlamentares e os outros presentes na reunião, e aí Flávio desce e faz essa fala junto à imprensa. A fala por si só já estava programada. Inclusive, ele seguiu o script, né, Uribe? Porque ele citou também a questão da jornada 6x1, fez uma fala com referências a mulheres, né? Isso já estava dentro do script. Ele ia fazer esse pronunciamento, essa informação que a Débora Bergamasco frisa para a gente também na apuração dela, que já está no site da CNN. Ele não furou esse script, mas concorda comigo que juntou tudo num bolo só, não facilitou a comunicação dele. Fora que eu tô com você e com Larissa. É exatamente o que você disse. Se ele tivesse mudado, em outro momento tivesse falado disso, seria o que a gente chama no jornalismo de lead. Só que a informação mais forte é ele reconhecendo esse encontro com o Daniel Vorcaro. Então o resto do que ele falou acaba não tendo o mesmo destaque. É um erro. A campanha tem um erro grave de comunicação. É isso. E o principal é você pensar nas informações a conta-gotas. Comunicação, ainda mais em fase de campanha. Porque a gente fala pré-campanha por rigor da lei eleitoral. Mas a gente está todo mundo mergulhado em campanha já. O tom é esse, por mais que tenhamos ainda 5 meses pela frente. Fica uma imagem de desconfiança. Ok, agora veio mais um elemento novo. O que mais ainda pode vir? E alguns parlamentares, muito reservadamente, já vinham apontando para a gente uma situação de decepção, de desconfiança com Flávio Bolsonaro. Então, quando ele vai falando sempre a contas gotas, talvez isso reforce ainda mais para esses parlamentares que estão mais céticos em relação a esse projeto presidencial de Flávio Bolsonaro. Então, é algo a ser trabalhado. Comunicação hoje é um problema muito grande para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Para Lula também. Exatamente. E eles reconhecem também. Exatamente. O PT não vinha conseguindo impor nenhuma narrativa, só vinha reagindo às redes sociais. Então, parece que a comunicação é o grande calcanhar de Aquiles de Lula e de Flávio. E é sobre narrativa também. É sobre conseguir conduzir a narrativa desde o primeiro momento. Vamos lembrar que Flávio Bolsonaro, segundo os estrategistas dele, ele, desde o primeiro momento, estava decidido que eles iriam colocar Flávio Bolsonaro para falar, Uribe. Eles não queriam um Flávio submergindo depois da revelação do áudio, da relação com Daniel Vorcaro. Então, a partir dali, soltaram nota, vídeo, colocaram Flávio Bolsonaro em entrevistas, mas em nenhum momento ele tinha feito essa menção. Então, o timing, nesse caso, é precioso e pode custar mais desidratação para ele. Para não dizer que não falei das flores, eu vou contar aqui o número de mensagens que eu recebi de integrantes do PL criticando Flávio ter revelado isso somente agora. 1, 2, 3. 3 parlamentares que estavam na reunião que foram pegos de surpresa, que me disseram que chegaram a defender, mas por que isso não foi falado antes? Por que não foi feita uma antecipação dessa crise? Porque agora virou uma nova crise, virou um novo problema que poderia não ter acontecido.
Débora Bergamasco, que trouxe em primeira mão aqui no Bastidores CNN essa informação, confirmando então do encontro antes de Flávio Bolsonaro falar publicamente, ela também traz outro destaque da fala de Flávio Bolsonaro, que passou ao largo exatamente porque o que a gente vinha dizendo. Isso poderia ter sido feito em um anúncio separado para ter mais destaque. De que Flávio Bolsonaro vai colocar todos os recursos, investimentos e participações de Daniel Vorcaro no filme Dark Horse à disposição dos órgãos de investigação do Brasil. Então também é uma medida de transparência que a gente antecipou que ele faria nessa fala e ele decidiu antecipar diante dessa nova informação. E só mais um detalhe. Claro. A confirmação do que a gente trouxe aqui antes da fala dele, da exibição do trailer do filme, isso. com o repercute dele dizendo que o pessoal gostou. Será? Vamos ver, né? Se o povo brasileiro também vai gostar. É um investimento maciço, né? Investimento de filme hollywoodiano. Vamos ver se isso se também reproduz na tela.